Shalom, boa noite a todos. Aqui é a pastora Josefa. Espero que estejam bem. Como estamos no mês de março, é amplamente conhecido como mês da mulher, com foco no dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, quero parabenizar todas as mulheres que são guerreiras, superam desafios, aprendem com as quedas, se valoriza e transforma o ambiente ao seu redor com força e sabedoria. E entende que sua energia e postura ensinam como os outros a devem tratá-la. Agora venho pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe, deixe seu comentário ou pedido de oração. A mensagem de hoje é sobre Esther ou Radassa. Esther na Pérsia e Radassa era o seu nome original hebraico. O nome Esther foi adotado ao entrar no palácio persa, simbolizando seu propósito, nova identidade e posição como rainha, que salvou seu povo. Agora vou ler o livro de Esther, capítulo 2, versos de 1 ao 4. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o reino moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Glória a Deus. Eu comecei lendo no verso 1, passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se do que Vasti, que era a rainha, fizera e do que tinha decretado ao seu respeito. Vamos lá, para que você possa entender. O rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu reino estava na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele havia feito um banquete, convidado todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino por 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E dava-se a beber em copos de ouro, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por ele lei, sem constrangimento. Assim tinha ordenado o rei a todos os oficiais da sua casa. A rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, o rei mandou que 7 camareiros introduzissem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou ir à presença do rei. Assim ele se enfureceu e acendeu a sua ira. Como a rainha Vasti não obedeceu ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros, então Memucã, um dos 7 príncipes e conselheiros de confiança do rei persa Assuero, sugeriu depor a rainha Vasti, após ela desobedecer ao rei, aconselhando a criação de uma lei irrevogável para garantir que as mulheres respeitassem seus maridos em todo o império. A missão do decreto era para estabelecer autoridade masculina no lar, com o objetivo de conter a rebelião da rainha, evitando que seu exemplo fosse sugerido por outras mulheres. Sua proposta foi aceita pelo rei e pelos outros príncipes, resultando na busca por uma nova rainha, o que abriu o caminho para que Esther se tornasse a rainha. Esther era judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu, na cidade persa de Suzã, a capital do Império Persa.
O rei Assuero depois a rainha Vasti após ela se recusar a comparecer a um banquete, iniciando a busca por uma nova rainha. Então oficializaram a busca por uma substituta da rainha Vasti. Foi ordenado pelo rei Assuero que comissários em todo o reino reúnam jovens virgens e bonitas no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, para receberem tratamentos de beleza. E oficializaram a busca por moças belas em todas as províncias. Havia nas fortalezas de Suzã um homem judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia e criava sua prima, que era órfã, como filha. Esther foi levada ao palácio real de Suzã para participar de uma seleção de jovens virgens, visando substituir a rainha Vasti. Ela ganhou a simpatia imediata de todos, especialmente de Hegai, e proporcionou os melhores tratamentos. Mordecai, seu primo, aconselhou que Esther não revelasse sua origem judaica neste momento inicial. Durou 12 meses de preparação intensa no harém, dividido em 6 meses com óleo de mirra, que é para purificação e embelezamento, e 6 meses com perfumes e especiarias aromáticas. Era um ano inteiro de tratamentos e beleza obrigatórios. Diferente de outras jovens, Esther seguiu apenas as recomendações de Hegai, o eunuco responsável, demonstrando sabedoria. Este processo não era apenas estético, mas um processo de preparação, purificação e destaque para garantir que ela causasse uma boa impressão e conquistasse a simpatia do rei. Mardoqueu passeava todo dia diante do pátio da Casa das Mulheres para se informar como Esther passava e do que lhe sucederia. E Esther superou todas as outras candidatas. O rei a ama mais do que as outras, favorecendo-a com graça, colocando-lhe a coroa real e tornando-a rainha no lugar de Vasti. Deus mudou a história do anonimato para a realeza. E o rei Assuero celebra a escolha, mostrando que Esther ganhou aprovação absoluta. E ele oficializa sua posição com generosidade, dando um banquete. Neste período, Mardoqueu foi nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. E Esther, seguindo o conselho de Mardoqueu, não tinha dito a ninguém que era judia. E Mardoqueu, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que 2 eunucos que eram guardas no palácio estavam zangados com o rei Assuero e planejavam matá-lo. E Mardoqueu contou isso à rainha Esther. E ela disse ao rei o que Mardoqueu havia descoberto. Houve uma investigação intensa e descobriram que era verdade, e os 2 eunucos foram enforcados. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Depois disso, o rei Assuero colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. E o rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, como sinal de respeito. E todos os funcionários passaram a fazer isso, menos Mardoqueu. E os outros funcionários perguntavam por que ele não se ajoelhava para Amã, e ele disse que ele era judeu. E Amã, quando soube disso, que Mardoqueu era judeu, ficou enfurecido e fez plano para matar todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Foi uma conspiração genocida para exterminar todos os judeus que viviam no Império Persa, durante o reinado de Assuero. Amã convenceu o rei Assuero de que existia um povo disperso com leis próprias que não obedeciam ao rei, sugerindo sua destruição. E assim o rei decretou, ordenando que todos os judeus, homens, mulheres e crianças, fossem mortos e saqueados em um único dia. A rainha Esther era judia e, quando ficou sabendo, ordenou um jejum de 3 dias pela sua vida. Agora vou ler Esther, capítulo 4, versículos 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim,
e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther teve ação. Ela e as criadas dela iam jejuar junto com o povo. O jejum de Esther é um propósito de consagração e clamor intensos, realizado por 3 dias, sem comer nem beber, visando alcançar favor divino, proteção contra perigos e libertação de causas impossíveis, que foca em fé, obediência e intervenção divina em situações críticas. Esther não podia aparecer na presença do rei Assuero sem ser chamada, devido a uma rígida lei persa que estabelecia pena de morte para quem se aproximasse do pátio interno sem convocação real. Essa regra valia para todos, inclusive para a rainha, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro para poupar a vida da pessoa. A violação da lei resultava em execução imediata, a menos que o rei a recebesse. Esther relatou que já não era chamada à presença do rei há uns 30 dias, o que aumentava o risco da sua atitude. Ela arriscou sua vida e disse: se perecer, pereci. E ao se apresentar, o rei Assuero estendeu o cetro de ouro, poupando sua vida e permitindo que ela fizesse o seu pedido. E o seu pedido foi 2 banquetes, e convida o rei e a Amã. O banquete foi preparado por ela, e depois para um segundo banquete no dia seguinte, em vez de revelar o plano imediato. No segundo banquete, ela revelou que era judia e denunciou que ela e seu povo tinham sido vendidos para extermínio por Amã. Esther implorou que o decreto maligno de Amã fosse revogado. O rei, enfurecido com Amã, mandou enforcá-lo na mesma forca preparada para Mardoqueu, primo de Esther, e permitiu que Esther e Mardoqueu escrevessem um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem. Essa ação corajosa salvou o povo judeu da destruição no Império Persa, um evento comemorado na festa de Purim. Esther usou sua posição como rainha com inteligência e sabedoria. Sua coragem demonstra que ela foi colocada na posição de rainha justamente para interceder por seu povo em um momento crucial. Esther se tornou um símbolo de força feminina e coragem, inspirando a defesa do que é certo, mesmo diante do medo. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha falado tremendamente ao seu coração. Nós venhamos também a nos espelhar em Esther, essa mulher guerreira, valente. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou orar pela sua vida. Tenha fé e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és soberano, Pai, nós Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Aqui neste canal, meu Senhor, se encontram essas pessoas, qual eu estou orando, intercedendo pela vida delas. Eu entrego, meu Senhor, cada uma em Tuas mãos, não sei o que elas estão passando, qual o momento difícil que elas estão vivendo, mas eu Te peço, meu Deus, que o Senhor estenda o Seu cetro de justiça sobre as nossas vidas, Pai. Se porventura estiver alguém sendo injustiçado, meu Deus, que o Senhor agora venha de encontro a esta pessoa, Pai, seja com ela, vai entrando, Pai, com libertação. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha sair vitorioso sobre a vida desta pessoa, Pai. Eu entrego ela em Tuas mãos, assim como foi com Esther, Pai, que estava naquela terra distante da sua, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso a fez como rainha para salvar o seu povo. Oh, meu Deus, vai nos dando força, coragem, Pai, vai repreendendo todo o espírito de medo, tudo não posso, meu Senhor. Pai, o Senhor é um Deus de providência, toma as causas impossíveis em Tuas mãos, meu Senhor da glória. Se houver alguma injustiça sobre a vida desta pessoa, assim como Mardoqueu, ele juntamente com todo o povo judeu iam ser injustiçados, Pai. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai, não permita que o inimigo venha sair vitorioso. Pai, toma cada um em Tuas mãos, entra com providência na vida delas, não sei o que elas estão passando, qual é a dificuldade
que elas estão enfrentando neste momento, meu Senhor da glória, mas que o Senhor venha entrar com providência na vida dela, Pai. Se for, meu Deus, na saúde, que o Senhor venha entrar com a cura. Se for desemprego, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego digna e justa, Pai. Se for problemas no casamento, que o Senhor venha restaurar este casamento, meu Senhor da glória. Ó Pai, seja qual for o problema, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque para Ti não há nada impossível e tudo também é possível àquele que crê. Nós temos que crer na Tua palavra, meu Senhor da glória. Ó Pai, também te peço que o Senhor venha nos sustentar, que nós não venhamos a olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que venhamos a olhar para o foco, e o nosso foco é Jesus Cristo. Ó meu Senhor da glória, toma cada vida aqui em Tuas mãos, visita agora o lar de cada uma dessas pessoas, meu Senhor, vai repreendendo todo o mal, todo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor, guarda ela, livra ela do perigo, meu Senhor da glória, e ela saia em segurança e volte para casa também em segurança, meu Senhor, guarda ela, guarda a família, guarda seus familiares, Pai. Que o Senhor venha tirar, meu Deus, todo o medo, toda a incredulidade, Pai, toda a insegurança, meu Senhor. Que o Senhor venha a nos tirar do lugar de anonimato para a honra. Ó, meu Senhor da glória, eu entrego todos em Tuas mãos, Pai. Abraça todos agora, meu Senhor. Seja com cada uma pessoa, meu Deus. Visita agora os sonhos, os planos, meu Senhor da glória. Que o Senhor seja o nosso ajudador, a nossa solução. Obrigada, Pai, pelo seu imenso amor, carinho e cuidado para conosco. Senhor, já te peço perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e essa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, creia somente, tudo é possível àquele que crê. Não desista, seja como Esther, persevere, que o Senhor vai te dar a vitória. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.